Bem, agora estamos no YouTube para apresentar a nossa meditação desta noite, esse momento especial do nosso culto, em que a gente ouve a leitura da palavra de Deus e medita nela. É um prazer muito grande a gente poder fazer isso e saber que nossos irmãos e irmãs nos ajudam, nos apoiam nessa tarefa que tem levado palavra de Deus para lugares que a gente nem imagina onde está chegando, quem é abençoado, como que essas mensagens causam impacto na vida das pessoas. E, como vocês sabem, a gente está, durante esse mês de junho, meditando no capítulo 13 do Evangelho de João. Eu acho que eu nunca preguei tanto num mesmo trecho da Bíblia. João capítulo 13, um curto trecho, mas com tanta mensagem. E hoje é a nossa quarta mensagem. Nós vamos continuar meditando nesse episódio. O episódio do último encontro com Jesus, que começa a ser registrado no capítulo 13 e vai concluir lá no capítulo 17 de João, com a oração final. Nesse encontro, muita coisa aconteceu, mas o dado mais marcante é aquele do início, quando Jesus diz que amou os seus discípulos até o fim. Se ele amou os discípulos, é sinal que amou a gente também, não é? Amou a mim, amou a vocês da mesma forma, porque é assim que o Senhor nos ama. É assim que o Senhor age conosco. Ele cuida da gente. E para demonstrar o seu amor, ele começa lavando os pés dos seus discípulos, que é um dos gestos mais significativos do ministério de Jesus, quando ele fala do que é que ele veio fazer. O que é que ele veio fazer? Ele veio servir a humanidade. Ele veio para abençoar gente, ele veio para colocar a sua vida a serviço do bem de todos. E hoje nós vamos falar de um aspecto do amor que talvez a gente não explore tanto na nossa teologia, na igreja. Ultimamente até o Papa Francisco desenvolveu um livro com suas meditações e usou um título muito curioso chamado O Amor é Contagioso. O amor é contagioso. Essa é uma expressão que está mais voltada para uma experiência secular, porque essa expressão foi título de um filme. Vocês já viram esse filme? O filme Patch Adams, O Amor é Contagioso. A história de um médico, aliás, é de uma pessoa, né, que, na verdade, ele tentou o suicídio. E aí ele entrou em desespero e foi procurar ajuda no hospital psiquiátrico. E chegando lá, ele ajudou as pessoas a vencerem os problemas de saúde mental. E tudo que ele fazia era oferecer alegria, situações de humor para as pessoas. E ele achou que o resultado foi maravilhoso. Foi aí que ele resolveu, então, estudar medicina. E ao estudar medicina, ele disse: eu vou levar alegria para os doentes. O meu trabalho não será curar doença, mas curar o coração entristecido das pessoas. E, bom, a história você já deve conhecer, não vou contar o final do filme, para não acabar com a alegria de ninguém, né? Mas acho que todos nós já vimos de alguma forma. Já viu, Vixson? Patch Adams. Ah, você é muito novinho. Ele já morreu, né? Ele é da década de 90, acho que você não era nem nascido ainda. Ele já viu o filme também. E é um filme, mas é um filme muito curioso, muito bom de se assistir, bom para autoajuda. E essa ideia está presente na mensagem de hoje. Um amor que se multiplica. Foi exatamente isso que Jesus pensou. O amor sendo reproduzido na vida dos seus discípulos, sendo replicado, repetido nas atitudes dos seus discípulos.
O texto que leremos é o finalzinho da narrativa da cerimônia do lava-pés, quando Jesus diz, João 13:17, João 13:17, que diz assim: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Ou seja, se vocês fizerem com que isso se irradie, se repita em muitos lugares, olha, vocês terão encontrado a felicidade. Vocês serão pessoas felizes. Vocês serão pessoas que vão realizar a vida humana de uma maneira bastante significativa. Então, é bom a gente poder saber disso, né? Jesus, ele já tinha a ideia de que é possível a gente abençoar outras pessoas com o nosso gesto amoroso, com aquele gesto amoroso que Jesus nos dispensou. Para a gente começar a provocar o nosso pensamento, eu queria que vocês pensassem no seguinte: atitudes amorosas despertam bons sentimentos nas pessoas. Todas as atitudes amorosas, mesmo que a pessoa assim não seja muito, não entre muito na nossa, não é? Não se torne tão sensível, mas uma atitude amorosa, ela sempre desperta alguma coisa boa da vida de todo mundo que recebe do cuidado amoroso. Principalmente aquelas pessoas que vivem nessa situação de solidão, de vazio, que este mundo permite que a gente viva. Pessoas que estão vivendo na angústia, na tristeza, nessa depressão, melancolia, ou lá o que seja, como é que vocês queiram chamar, quando elas recebem atitudes amorosas em favor delas, isso traz alívio, traz consolo, traz alguma coisa boa para a vida das pessoas. Por que acontece isso? Porque, na verdade, o amor é uma atitude que se multiplica através do contágio. Como a gente estava falando, né? O amor é contagioso. Aliás, a pastoral do nosso informativo de hoje tem exatamente esse título. O amor é contagioso. E como é que a gente contagia as pessoas? Amando, demonstrando o amor que a gente tem. Ações amorosas geram ações amorosas. Sempre vai, não é matemática, mas é uma equação certinha. Pessoas que são abençoadas com ações amorosas, elas são mais tendentes a também agirem de forma amorosa. Eu estava vendo um vídeo recentemente de um teste que se fez, se eu não me engano, foi na França, numa estação de trem. Então, um ator foi para a estação de trem, estava cheia, e ele começa, então, a dar gargalhadas. E aí, uma pessoa começa a rir também, e logo em seguida, todas as pessoas que estavam esperando o trem começam a rir do mesmo modo. Aí ele diz, o riso é contagioso, o riso é contagioso. E eu diria, então, que o amor é contagioso de fato. Não é só o título de um livro, não é só o título de um filme. O amor contagia. Ações amorosas, elas estão relacionadas à maneira como colocamos a nossa vida a serviço do bem do outro. É isso que é o amor. A atitude amorosa, ela move uma ação em favor de alguém. Elas falam mais sobre o amor do que muitos discursos que a gente possa fazer. Um gesto, uma palavra de carinho, uma caridade ou uma doação de si, um serviço que você presta, é algo que vai falar muito mais sobre o amor do que muitos livros, muitos compêndios, muitas enciclopédias que possam ser escritas sobre o assunto. Isso está na Bíblia, a Bíblia nos ensina a fazer isso. O Evangelho de João começa a colocar o tema do mandamento do amor, mas o autor do Evangelho, lá na carta que ele escreve, na 1 João capítulo 3, verso 18,
ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Por que ele fala isso? Porque ele sabe que as pessoas que agem, elas demonstram muito mais do que quando falam. Demonstram seus sentimentos através das atitudes do que quando falam. E aí, a gente voltando a esse episódio em que Jesus demonstra o seu amor, o fato de que ele amou os seus discípulos até o fim, nós encontramos Jesus desafiando os seus discípulos a fazer aquilo que ele também fez. O quê? Sair lavando o pé de todo mundo, de qualquer maneira, em qualquer circunstância? Não. Colocando a sua vida a serviço do bem do outro. Fazendo alguma coisa boa para o outro. Sendo alguém que faz algo que abençoa o outro. A declaração de Jesus é uma espécie de síntese que aponta para o sentido do que é ser um cristão no mundo. O que é ser um cristão no mundo? É seguir uma igreja, é frequentar uma igreja evangélica, é obedecer o pastor, é decorar a Bíblia. Olha, eu diria para você que nada disso tem a ver com o ser cristão. Eu vou usar uma frase aqui, que é uma frase bem filosófica, porque essa frase está na boca de muitos teóricos. Ser cristão é ser alguém aí para o outro. Bem filosófico isso, né? Que nó que isso dá na cabeça da gente. Ser aí para o outro, o que é isso? Isso está parecendo linguagem de filósofos alemães famosos aí do existencialismo, mas é isso mesmo, Jesus já dizia isso, que o amor tem a ver com a nossa forma de existir no mundo, de sermos sujeitos que só têm valor intrínseco se fizerem alguma coisa para alguém no mundo, não na igreja, não numa redoma, não num pequeno grupo, mas no mundo onde a gente se encontra, lá na condução, lá no mercado, lá na fila do banco, lá na praça, lá nos lugares onde as coisas acontecem. Então a declaração de Jesus é essa síntese de que ser cristão é estar aí para o outro. Há duas diretrizes essenciais nessa fala de Jesus para os discípulos que lemos no começo desta mensagem. Quais são essas duas diretrizes? A primeira é saber o que Jesus fez. O que Jesus fez? Ele diz: o que eu fiz, vocês devem fazer também. Mas o que Jesus fez? Agora que vocês sabem estas coisas. Porque o que Jesus fez, na verdade, era uma metáfora, era uma representação, era um símbolo do que ele já vinha fazendo pelos discípulos. Porque só alguém que trabalha diuturnamente, que se dedica, que se empenha para poder cuidar dos discípulos, seria capaz de curvar-se, pegar a toalha e lavar a bacia e lavar os pés dos discípulos. Isso sim faria sentido, porque Jesus já servia aos discípulos de outros modos, caminhava com eles, ensinava a eles, encorajava eles, consolava eles, era um mestre por excelência, era alguém que os discípulos sabiam o que Jesus já tinha feito com eles. Jesus falou com essa frase das coisas que ele realizou desde quando ele nasceu até aquele momento. Olha o que eu fiz, façam isso, agora vocês sabem o que eu fiz, vocês sabem quem eu sou, vocês sabem o que eu sou capaz de fazer por amor. Que estava ali simbolizado naquele gesto de lavar os pés de Jesus. Mas há uma segunda diretriz que Jesus aponta, que é praticar o que Jesus fez. Não só saber o que Jesus fez, conhecer a sua história, conhecer o que ele fez por informação ou por experiência, ou por ter recebido essa graça, mas por reproduzir na vida, praticar, fazer aquilo que Jesus fez. Felizes serão se praticarem, diz Jesus. Ele então convida a que vivamos uma experiência de fé,
como foi a vida dele. Como é que foi a vida de Jesus? Uma vida de obediência a Deus de forma encarnada. Como é que deve ser a minha fé? Praticada de uma forma encarnada. Jesus, então, quer que a gente pratique uma fé encarnada, firmada no esvaziamento de si. Lembram aí a palavra de Jesus? Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Então, o que a gente está vendo aqui nessa experiência? Que a gente que vive num mundo marcado por relacionamentos superficiais, eu digo relacionamentos superficiais, aqueles relacionamentos de rede social, né? Marcados pela efemeridade, vazios de significados. Amar como Jesus amou neste mundo de relacionamentos passageiros e superficiais é um grande desafio. Nós temos o desafio do Senhor de viver o amor dele em meio a essa sociedade acostumada a relacionamentos superficiais. Eu estava tentando procurar saber o que é um relacionamento superficial. Fazer uma teoria sobre relacionamentos superficiais. Será que eu consigo? Vamos pensar aqui. Relacionamento superficial é aquele marcado por atitudes que não avançam para níveis emocionais mais profundos, mais íntimos. Só fica ali naquela aparência, naquela superfície, somente na derme, não vai para a epiderme, não vai para mais fundo, não toca no coração. Eles acontecem porque as pessoas não desenvolvem uma disposição para investir em seus sentimentos e emoções que possam aprofundar os vínculos uns com os outros. Então, por que relacionamentos superficiais acontecem? Porque a gente não quer se envolver, a gente não quer compromisso, a gente não quer se comprometer. Os relacionamentos superficiais se baseiam nas aparências, se baseiam em status social, em títulos, não é verdade? Em youtubers, como é que chama o outro? Influencers, essas pessoas que estão aí se mostrando aquilo que não são. E também até relacionamentos de interesses, de conveniências. Quantos relacionamentos superficiais se baseiam em interesses? Ele está presente nas redes sociais, nas interações de ocasião, nas amizades baseadas em interesses. Nesses tipos de relacionamento, ninguém se abre para o outro com medo de mergulhar em um relacionamento mais complexo. Você já viu no Instagram alguém colocando a sua foto logo assim que acorda? Ou então quando está aborrecido, sem dinheiro, chateado por ter sido traído? Ninguém coloca foto assim, não é? Ninguém quer aparecer na foto do Instagram com uma cara entristecida. Vai viver de aparência mesmo. Então, nesses tipos de relacionamento, ninguém se abre para o outro com medo de mergulhar em uma situação mais complexa, com mais envolvimentos. Por essa razão, então, os relacionamentos superficiais tendem a ser desequilibrados, desajustados, tendem a provocar uma sensação de vazio ainda maior e tendem a mostrar para a gente que eles são incompletos e insatisfatórios. Olha, gente, depois desse apanhado aí teórico sobre o que é o relacionamento superficial, a gente chega a uma conclusão. Relacionamento superficial causam grandes prejuízos. Ministério da Saúde adverte: relacionamentos superficiais adoecem. E adoecem mesmo, gente.
O que pode curar, então, alguém ferido, magoado por relacionamentos superficiais? Somente a prática do amor, como Jesus mostrou. Esse amor sincero, de entrega pessoal, esse amor que supera os efeitos danosos da superficialidade em qualquer tempo, principalmente no nosso, que é chamado do tempo da era do vazio. Isso foi um sociólogo que chamou assim, Gilles Lipovetsky. Ou então, o tempo dos relacionamentos líquidos, outro sociólogo que chamou desse nome, que foi o Zygmunt Bauman, querido aí do mundo da sociologia. Ou então, o tempo da sociedade do cansaço, como também chamou um outro filósofo coreano que vive na Alemanha, que escreveu um livro sobre esse tema. Como que a gente lida, então, com esse tempo tão estranho em que temos mais oportunidades para a gente experimentar relacionamentos superficiais do que uma prática de amor sincero? Como que a gente vive? O que a Bíblia aponta para a gente como atitudes que podem fazer com que esse amor de Jesus, essa prática do amor, se reproduza entre nós, cause um contágio de tal maneira que as pessoas se sintam movidas a viverem esse amor? Bom, eu tenho 3 sugestões. A primeira é, a gente precisa ser mais sensível à dor dos que sofrem. Nós vivemos num mundo em que pessoas estão doentes, adoecidas, e provavelmente a gente também esteja adoecido. Provavelmente a gente também carregue um pouco desses sintomas do adoecimento desse tempo. Quais são as doenças desse tempo? Ansiedade, angústia, depressão, tristeza. Todas essas coisas, elas causam uma profunda desilusão, um profundo engano. Uma das marcas da superficialidade nos relacionamentos é a indiferença ao sofrimento do outro. Às vezes as pessoas estão ao nosso lado e nós não percebemos o quanto elas estão deprimidas, o quanto elas estão sofrendo, o quanto elas vivem a sua angústia em seu mundo interior. Jesus foi um exemplo de alguém que se compadeceu pelas pessoas e demonstrou sua preocupação em oferecer alívio a todas as pessoas que estavam à sua volta. Ele sabia da tristeza de cada um que carregava a sua dor por ser quem é, por passar pelas situações que passavam. A Bíblia nos chama a um deslocamento de nós mesmos para dentro da dor do outro, para nos importarmos com o outro, para vencermos a indiferença com o outro. Quero deixar um versículo para a gente pensar nisso. O apóstolo Paulo fala aos Romanos 12:15. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É isso que nós precisamos fazer no mundo. Como cristãos, precisamos sentir a dor e a alegria das pessoas. Saber que elas estão ali, mas não estão isentas de sofrerem diante de um mundo com tanta indiferença, com tanta superficialidade, com tanto egoísmo, com tanta maldade, como nós encontramos nos dias atuais. A segunda coisa que eu encontro na Bíblia que me ajuda a pensar em atitudes amorosas para esse tempo é a solidariedade. Sermos solidários com os mais vulneráveis. Há muita gente que quer se mostrar bom para a internet, a fazer alguma coisa por alguém, mas, na verdade, quem precisa do nosso socorro são os mais vulneráveis, são os mais pobres, são os que têm dificuldade de locomoção, os que sofrem qualquer tipo de destituição de direitos, de dignidade nesta vida. Temos os portadores de deficiência, temos as pessoas que sofrem por causa da discriminação racial, temos as pessoas que sofrem por causa do preconceito de gênero,
Enfim, temos tantas pessoas que sofrem por causa desse tempo. As pessoas mais vulneráveis da sociedade são aqueles e aquelas que não têm recursos para enfrentar as condições adversas da vida, que não têm condições de enfrentar as pressões da sociedade sobre elas. Jesus se posicionou ao lado das pessoas que sofrem, dos doentes, dos enfermos, daqueles portadores de deficiência. Jesus se colocou ao lado das mulheres, Jesus se colocou ao lado dos estrangeiros. Ele fez com que essas pessoas se sentissem dignas do cuidado amoroso do Pai. Jesus esteve ao lado de doentes, de mulheres e de todos os excluídos da sociedade. A Bíblia nos exorta a carregarmos, então, os fardos uns dos outros. Como diz o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Me parece que essa forma de Paulo colocar essa orientação tem mais a ver com uma ordem, não com uma opção, não é uma escolha, é um mandamento de Paulo para a igreja da Galácia e para os cristãos do mundo inteiro. Ele chama a cada uma a ajudar o outro a carregar os fardos pesados da vida. E em terceiro lugar, acho que a terceira atitude importante para a gente demonstrar amor no mundo e fazer esse sentimento se multiplicar no coração das pessoas é sermos generosos com os mais pobres, sermos menos gananciosos, menos acumuladores. Olha, eu tenho falado muito sobre isso, sobre a maneira como a gente deve cuidar dos mais pobres. Pode parecer para você que a gente está tentando estimular que todo mundo deve ser pobre para poder ser cuidado. Eu não estou falando isso. Não há nada errado em você acumular riqueza, em ter algum bem, de desfrutar do fruto do seu trabalho honesto para poder cuidar da sua família, cuidar do seu bem-estar, da sua felicidade. O errado é você não compartilhar essas alegrias e essas vitórias com quem nada possui. Esse é o erro. É você acumular tanto na vida, sabendo que tem tantas pessoas que precisam do pouco que você possa dar. É isso que o Senhor está tentando nos estimular com sua palavra, a nos exortar a cuidar dos mais pobres. A Bíblia diz que quem cuida dos pobres alegra o coração de Deus. A pobreza é um problema humano, social. Se você acha que pobre é assim porque nasceu pobre, está enganado. Ninguém é pobre porque quis ou porque nasceu desse jeito. É pobre porque faz parte de uma cadeia de exclusão social, de uma série de problemas sociais que levaram essas famílias a viverem despossuídas de tudo. A pobreza, então, é um dos problemas sociais mais desafiadores para todas as sociedades, principalmente pelo fato de que a causa da pobreza não é falta de recurso. A causa da fome não é falta de alimento, mas a distribuição desigual da riqueza. Esta é a causa da pobreza. Por que que existe pobre no mundo? Porque a riqueza está distribuída de forma desigual. Pobreza é produto da desigualdade social. Nós precisamos aprender isso. Não é uma coisa que diga respeito a uma ideologia política, a uma tese social. É assim desde que o mundo é mundo, em que as pessoas acumulam mais e, para que acumulem mais, permitem que outras pessoas fiquem despossuídas. Jesus não condenou a riqueza de ninguém. Ele não impediu que as pessoas se tornassem ricas, mas valorizou a atitude generosa
das pessoas que eram capazes de partilhar o que tinham com aqueles que nada possuem. A Bíblia, então, nos convida ao exercício da partilha, dessa generosidade do cotidiano, partilhar o que temos com quem mais necessita. Isso está na Bíblia, pastor? Tá, sim. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Tem amor nenhum nesse camarada, que só está gastando o que é dele e deixando o outro sem nada. Ele não tem amor de Deus nenhum na vida dele, é isso que o Senhor está dizendo. Não tem como a gente apagar isso e dizer isso é texto de comunista. Não, é Bíblia, é a Bíblia que está dizendo para a gente que a gente precisa aprender a ser generoso, precisa aprender a compartilhar aquilo que Deus nos tem dado. É por isso que nós precisamos fazer esse exercício de solidariedade, porque é contagioso esse gesto amoroso. Bem, gente, Jesus, ele deu o exemplo. Foi o que ele disse, eu fiz. Eu compartilhei com vocês tudo que eu tenho. Eu fui solidário com vocês. Eu estive ao lado de vocês o tempo todo. Jesus, então, deu o exemplo para que nós possamos segui-lo. São 3 atitudes mencionadas aqui: empatia, solidariedade e generosidade. Empatia, de sofrer, de ser sensível à dor dos outros. Solidariedade em fazer algo pelos outros. E generosidade em compartilhar aquilo que temos com alguém. Esses são gestos amorosos. Isso é atitude amorosa. É demonstrar amor autêntico. Empatia, solidariedade e generosidade são atitudes que se esperam dos que seguem o exemplo de Jesus. Pessoas que seguem o exemplo de Jesus precisam ser empáticas, solidárias e generosas. Que desafio, não é mesmo? Nosso compromisso, então, como seguidores de Jesus, é reproduzir na vida cotidiana o estilo de vida do Mestre. O apóstolo João fala em João capítulo 2, 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos falar com o Senhor nesta hora. Senhor Deus e Pai, nos ajuda, Senhor, a seguir o teu exemplo, a sermos empáticos, solidários, generosos com o nosso próximo, e que esses gestos amorosos possam contagiar o mundo em que vivemos, para que possamos vencer a indiferença, vencer a violência, vencer a maldade que impera no mundo. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos chegando ao final da nossa meditação nesta noite e eu quero agradecer pela sua companhia aqui. Domingo que vem teremos a última mensagem desta série. Vai ser um fechamento que eu espero que seja bastante esclarecedor para todos nós. Também domingo que vem pela manhã vamos começar uma nova série de estudos bíblicos no nosso estudo bíblico à distância. Vamos estudar sobre espiritualidade cristã. Serão 5 aulas sobre esse tema. Convido você a nos seguir nas redes sociais também e também, se quiser vir nos visitar, sinta-se à vontade. Um bom restinho de domingo para todos e todas.